Abra comigo no livro de Evangelho de Marcos, no capítulo 16. E o versículo 17. Quem encontrou diz amém. Marcos 16, 17 está escrito assim: E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Querido Deus, nosso amado e eterno Pai, fala hoje neste lugar, meu Deus, da maneira que o Senhor quer falar. Esvazia-me de mim mesmo agora e que seja o Senhor a falar, levar a tua palavra. Fala com a tua igreja nesta manhã. Remove aqui os obstáculos, as barreiras, os bloqueios, e eu repreendo pelo poder do nome de Jesus todo espírito contrário, toda a opressão, todo o peso do mal que vai embora, bate retirada, ou seja, queimado em nome de Jesus. Tira a incredulidade, meu Deus, tira as dúvidas, tira a incerteza e fala no coração de cada pessoa, em nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor e pode sentar. Amados, eu fui falar com Deus essas duas madrugadas, de sexta para sábado e sábado para hoje. Eu fui conversar com Deus sobre a minha vida e sobre a igreja, e principalmente por este culto aqui hoje de manhã. E eu quero já dar aqui uma explicação. Quando a gente falar com Deus, conversar com Deus, eu não sei os demais pastores, os evangelistas, diáconos e membros da igreja, mas eu tenho isso. Eu falo com Deus, e assim como Deus falava com Moisés, Ele fala comigo. Eu ouço a voz de Deus no meu coração, aqui Ele fala no meu coração e eu ouço no meu ouvido. E conversando com Deus, tinha 3 mensagens para mim trazer, para mim escolher uma das 3, e eu fui falar com Deus, apresentar a igreja, a situação, o que está acontecendo, o que o povo precisa, quem está enfrentando lutas. E Deus me voltou um pouquinho no tempo. E para você entender, para mim poder te explicar e você entender, eu vou começar lá pelo centro de São Paulo. Estava eu, Vital, aqui, vindo na Avenida Duque de Caxias. Virei à direita na Avenida São João, desci ali por sentido Matarazzo, vindo para Lapa. E entrei debaixo do elevado ali chamado Minhocão. Na minha frente, eu olhei para frente, era mais ou menos 6 horas da tarde. Eu vi um grupo de pessoas, uma roda de pessoas e uns gritos. Os gritos eram de um jovem de aproximadamente 10, 12 anos de idade, em desespero, chorando, gritando, minha avó, minha avó, minha avó, minha avó, e o choro alto. Eu fui me aproximando, fui chegando, uma roda de pessoas muito grande, e quando eu me aproximei, eu vi que tinha uma senhora de idade caída. Ela havia sido atropelada, bateu a cabeça na guia. Já tinha uma mulher policial feminina com a mão pegada no pulso dela, vendo a pressão lá, mas a mulher estava totalmente apagada, desacordada 100%. E quando eu cheguei, entrei no meio daquela roda de pessoas e fui entrando e fui me aproximando do corpo ali no chão, e eu fui me agachar para orar,
E a policial já me repreendeu, já mandou, me ordenou que eu me afastasse e saísse dali, que não tinha lugar para aglomeração, que não tinha lugar para pessoas ficar se aproximando, tudo bem. Eu dei um passo para trás, levantei a minha mão direita e apresentei aquela senhora para Deus e pedi: Deus, toca nessa mulher agora. E eu ordenei: demônio, solta a circulação do sangue dessa mulher. Solta o coração dela agora, sai da pressão dela agora. Pega a morte e vai embora em nome de Jesus, sai. E quando eu terminei esta oração, a mulher que estava desmaiada, morta, sem nem respirar mais, eu terminei a oração, ela fez isso. E aí ela levantou a cabeça, olhou para os lados, e o filho, o netinho dela falou: vó, vó, abraçou, correu. E aí chegou o carro do resgate lá, já colocaram o colete, mas ela já estava boa. Isso aqui é Deus que mandou para mim passar essa fita para a igreja. Eu estava um dia na Lapa, numa travessa da 12 de outubro, rua chamada Dronsfield, indo mais ou menos 1h30, 2 horas da tarde para a igreja, primeira igreja batista da Lapa. Só que eu estava com fome, eu falei: vou passar na padaria, tomar um café, comer um pão com manteiga. E quando eu estou me aproximando da padaria, mais ou menos uma distância como daqui da porta lá, uma mulher saiu da padaria e ela saiu da porta. Quando ela pisou o pé na calçada, ela capotou. Caiu, mas caiu caindo. E aí ela caiu e essa não ficou parada, ela ficou parecendo pipoca, dando um pulo no asfalto quente, se debatendo, se combatendo, com convulsão. E o pessoal da padaria começou a sair, gente da padaria, o pessoal da rua começou a parar para ver. E do jeito que eu estava indo, eu me aproximei daquela mulher, eu levantei a minha mão direita e eu falei: demônio, sai dessa mulher agora, em nome de Jesus, sai. Acordou, despertou, levantou, bateu na poeira e veio e me abraçou chorando. Orei por ela, mandei ela embora e foi embora. A Bíblia diz que estes sinais seguirão aos que crerem. Um domingo, por volta de 10 para meia-noite, estou eu na Cruzeiro, Avenida Cruzeiro do Sul, ali no Tietê. Chegando na igreja, eu ia para o SOS Oração. Tem um ponto de, antes de chegar na igreja, tem um ponto de ônibus. Quando eu estou passando daquele ponto de ônibus, vem um homem muito alto de encontro comigo. Ele estava vindo sentido Tietê, eu estava indo para a igreja. E quando nós vamos nos encontrar ali, eu me desviei para passar de lado, ele pulou na minha frente, parou bem em cima de mim, que eu, para olhar para ele, eu tive que virar a cabeça para cima assim. O homem era grande, moreno, forte, e ele me cumprimentou com as seguintes palavras: eu sou do Comando Vermelho do Rio de Janeiro. E você quem é? E está indo para onde essa hora da noite? Foram estas as palavras que ele falou. E eu falei para ele: eu sou filho do Deus Altíssimo, estou indo para a igreja orar. E quando eu falei que sou filho do Deus Altíssimo, estou indo para a igreja orar, ele falou: se você é crente, então fala de Deus para mim. Aí eu estava debaixo dele, dei um passo para trás. Eu falei para ele: escute o que eu vou te falar. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. Jesus Cristo de Nazaré disse: na verdade, te digo que a quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ele deu um pulo para frente e disse: cara, tu é de Deus, vai embora. Essa palavra foi plantada no coração dele. Esse versículo entrou. Ele nunca mais é inocente na vida. Agora, se eu não tivesse falado essa palavra para ele, eu não sei o que ele ia fazer comigo. Porque ele parou na minha frente se apresentando como do Comando Vermelho.
e perguntando quem era eu, para onde que eu estava indo, o que eu ia fazer aquela hora da noite. Mas Deus me deu esse versículo assim na bucha, tchan, 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 no coração. A igreja está precisando de um avivamento, de um renovo espiritual. A igreja está precisando de um posicionamento diante de Deus, se consertar, se posicionar e buscar e acreditar mais no Deus que nós pregamos, no Deus que nós servimos. Deus, Ele é poderoso, Ele é justo e é fiel. Em Francisco Morato tinha um homem chamado José, de trás de uma rua, de trás da casa onde nós fazemos culto lá. O homem não falava com ninguém, não saía de casa, não falava nada, nem nada. Era mudo 24 horas por dia, depressão profunda, sujo, fedido, não se movia, a gente falava, ele não respondia. E eu comecei a ir lá na casa dele orar por ele. E no fim das orações, ele se levantou e saiu falando, gritando e pregando o Evangelho. Eu tinha as mensagens que eu tinha para pregar aqui hoje, era para mim escolher uma, e eu ia falar de saciar a sede, falar de aliança quebrada para ser restaurada. Acompanhe comigo agora Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21. E o versículo de número 6. Por isso que eu não gosto de celular, eu gosto da Bíblia, né? A Bíblia fica pulando aqui. Você põe ele num lugar, ele vai para o outro. Oi? É para mim aprender aqui, né? E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Jesus, ele é especialista. A Bíblia diz que Deus levanta do seu trono e olha para baixo para ver a terra, ver o que está acontecendo. Deus, ele é especialista em matar a sede de pessoas. A Bíblia nos conta a história de Jesus olhando para uma cidade com sede. E ele vai fazer uma viagem da Judeia para ir a Galileia, só que ele vai fazer um caminho mais longo para ir parar num vale chamado Sicar, na cidade de Samaria. Nesse vale ele encontra uma mulher, ele chega lá por volta do meio-dia, cansado, chinelinho cheio de poeira, e vem uma mulher pegar água, e ele pede de beber para aquela mulher. A fonte da água da vida, pedindo água para quem está com sede. A mulher reclama com Jesus. Ela fala: como sendo tu judeus, me pede de beber a mim que sou mulher? Além de ser mulher, sou samaritana, porque os judeus e os samaritanos não se comunicam. A mulher fica brava. E Jesus diz para ela: se você conheceres o dom de Deus, e soubesse quem é que te pede de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva.
E aí a mulher parou. E eles continuaram tendo uma conversa séria. Jesus vai explicando. Enquanto ele fala, ele vai entrando no coração dela, na vida dela. Ele vai limpando a vida dela. Quando chega no versículo 25, ela já está quebrantada. E ela fala: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Aí no versículo 26, Jesus disse: eu sou, eu que falo contigo. Esse versículo hoje, Jesus dizendo: eu sou, eu que falo contigo. Ele está falando com alguém aqui, hoje, na Resgatando Vidas. Eu que falo contigo. Você veio aqui para ver se Jesus estava aqui, se era verdade. Eu te garanto que ele está aqui, 100% de certeza. Pastor Vital, e como é que você tem essa certeza? Como é que você garante que Jesus está aqui? Mateus 18:20, Jesus disse: onde tiver 2 ou mais pessoas reunidas no meu nome, aí eu me faço presente no meio deles. Por isso que eu acredito que ele está aqui. O Salmo 139 fala da onipotente, da onisciência e onipresença. Ele está aqui e ele está falando com você. A igreja está com sede. A igreja precisa de mudanças. E todos nós. A sede está grande. Nós estamos pregando muita educação na igreja. Muito pingos nos is, muita vírgula, formalidade. Mas a igreja está dormindo. A sonolenta, a sede do Espírito Santo, sede da unção do fogo, sede da fé, sede da confiança, sede de acreditar que Deus faz, que Deus resolve, que Deus cura, que Deus liberta, que Deus transforma e que Deus resgata o drogado, a prostituta, o alcoólatra. Tudo é pela fé, tudo é por crer. A salvação é pela fé, é se você se crê. Está escrito em Efésios 2:8. Pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus. É pela graça, pela fé. Efésios 2:8 e 9. A igreja precisa voltar a acreditar em Deus, buscar mais, se posicionar. Nós estamos aqui orando por situações que a gente ora, e parece que quanto mais a gente ora, mais o problema se multiplica. Parece que o problema cresce, parece que Deus diminui, que é isso. Vamos mudar essa história. Nós não estamos servindo o Deus pequeno. Nós estamos servindo o Deus grande, o Todo-Poderoso, o maior do que todos os problemas que a pessoa pode viver na terra. Nós servimos o Deus vivo, o Jesus ressuscitado, glorificado, o Jesus exaltado, que nunca perdeu e nunca perderá uma guerra. Agora, enquanto nós estivermos nessa situação, nessa posição que estamos vivendo aqui, é mais um domingo, mais um culto, mais um domingo, mais um culto, vou lá, não vai mudar não. Cheguei em Mariporã, na igreja de Atos, e não é, a gente fala Mariporã, mas era lá depois, bairro chamado Feijão, lá perto de Terra Preta, no meio do mato lá. Só tem roça, alface, tomate e droga e mais outras coisas. Mas tinha muita gente. Uma igreja pequena.
Terminei um culto domingo de manhã, fui fazer visitas nos lares, fazer visita nas casas, evangelizar. Aí chego numa casa que tem um casal que tem um monte de filhas, só filha mulher, não tem nenhum filho homem. E o homem da casa, moreno, na camisa dele assim por cima da camisa a gente já via as laranjas. Tinha mais ou menos 5 ou 6 hérnia por fora, hérnia viva, assim, tipo caroço de laranja mesmo, tipo um limão. Aqueles nódulos, coisa horrível, feia. Preguei para eles, orei por eles, botei a mão nele, orei por ele, ungi ele 3 vezes. As hérnias desapareceram todas, sumiram, saiu tudo, caroços, os nódulos foram embora. E é por isso, por esse motivo que eu fui falar com Deus nessas madrugadas. E eu questionei, perguntei para Deus o motivo, por quê? Se o Senhor não mudou. Aí Deus me voltou essas fitas aí. De centro de São Paulo, de Lapa, de Cruzeiro do Sul, e essa de Mariporã, e tem mais outras, tem várias. O que está faltando? Eu, Pastor Vital da Fonseca Martins, voltar a buscar como eu buscava antes. Me separar como eu me separava antes. Consagrar, ler Bíblia. Ter o compromisso que tinha antes. Renovar a aliança. Restaurar a aliança. O que tem de pessoas na igreja com a aliança quebrada. Oh, aleluia. Parece-me que eu vejo pessoas todas fora da posição. Esse culto vai ser muito rápido. Abra comigo em Isaías capítulo 55. Vou ver se eu consigo ler aqui, porque meu celular não sou prático nisso não. Vou ver para cá. Isaías capítulo 55, verso 1. Ó, vós, todos os que tendes sede, vinde às águas. E os que não tendes dinheiro, vinde, comprai, comei. Sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Todos os que estão com sede, vinde às águas. A parte B desse versículo que fala que quem não tem dinheiro pode vir comprar também. Sem dinheiro e sem preço. Está falando da salvação. Não saia daqui hoje sem ter a certeza da tua salvação. Está falando da salvação. E você, para ter a tua salvação, você não precisa ter dinheiro. Você não precisa comprar nada. Não precisa pagar nada. Lá na cruz do Calvário, quando Jesus Cristo abriu os braços, recebendo o cravo na mão esquerda, os pés esticados, pulmão fechado, não podendo respirar, uma coroa de espinho na cabeça, as costas dele feridas, descendo sangue, aquele sangue, aquelas gotas de sangue estavam pagando o preço dos nossos pecados, comprando a nossa alma e trazendo a salvação. E ele não deve nada para ninguém. Você não precisa pagar nada, é de graça, está paga. O que precisa só se arrepender, reconhecer que é falho, que é defeituoso, que é pecador e confessar. Oh, glória!
Por que gastais o dinheiro, no versículo 2? Por que gastais o dinheiro daquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Ouve-me atentamente, e comei o que é bom, e a vossa alma viverá, e se deleite com a gordura. Ouve atentamente a voz de Deus. Ouve atentamente a palavra de Deus. Passa para o versículo 3, por favor. Inclinais os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouve e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. O Deus de Israel, Ele está querendo renovar a aliança com você, fazer uma aliança com você, te sustentar nas mãos dEle, andar com você, deixar dirigir a sua vida. Não ande mais com aliança quebrada. Restaure a tua aliança. Volte para Jesus hoje. Volte. Oh glória. Ori anda lamassuri canta nébia. Preca lamacai xerebecou. Oh glória a Deus. Para de gastar o dinheiro, gastar o tempo naquilo que não satisfaz a tua vida, não satisfaz a tua alma. Sai desses caminhos, sai desses lugares, tira, muda. Vem beber da água da vida. Esse convite aqui, todo mundo conhece em Mateus 11:28. Vinde a mim, todos estáis cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Deixa Deus dirigir a tua vida. Versículo 4 aí, por favor. Preste atenção. Eis que eu o dei por testemunho. Você tem dado testemunho? Bom. O dei por testemunho aos povos, como líder e governador dos povos. Dá bom testemunho, líder, liderança, governador, autoridade. Mas muitos não estão dando bom testemunho, não estão liderando e nem estão tendo autoridade. A autoridade está quebrada, porque a aliança com Deus está desfeita. Pastor Vital, não podia ser menos, mais suave? Não. É do jeito que Deus quer. Porque quando Ele fala comigo, Ele fala também como Ele quer. Quando Deus me repreende, Ele me repreende como o pai repreende o filho. Ele manda o cajado e eu recebo. No versículo 5. Eis que chamarás a uma nação que não te conheces. Uma nação que nunca te conheceu, correrá para ti por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque Ele te glorificou. Deus te chamou nessa terra para ser um grande evangelista. Aquela mulher samaritana, quando ela conversou com Jesus, que teve aquela conversa, Jesus explicou para ela tudo.
Ela se levantou da boca daquele poço e foi lá para uma cidade onde estava cheia de homens pecadores. E trouxe todos aqueles homens para conversar com Jesus, para aceitar Jesus, para serem salvos. Deus tem um chamado na tua vida. Você que está aqui hoje fala: eu estou na igreja pela primeira vez e você está dizendo que eu tenho um chamado? Tem. E você que já está há 10 anos na igreja, tem um chamado? Tem. Deus te chamou para fazer isso aqui, ó. Tem uma nação para andar, ser convertida. Tem uma nação para andar, ser chamada por você para vir para o caminho da verdade e da vida. Esse caminho chama-se Jesus Cristo. Mas essa nação que tem para ser chamada por você, para ser salva através da tua vida, ela não pode vir se você tiver com a aliança rachada. No dia 15 do mês passado, aniversário da igreja, não foi 15 desse mês ainda. A mensagem aqui foi o vaso na mão do oleiro. E o vaso que está na mão do oleiro, ele tem que deixar o oleiro tratá-lo. Se restaurar. Amados, eu não me conformo quando eu boto meus joelhos no chão, ou aqui na igreja, ou lá na minha casa, para orar por uma causa e eu não vejo o resultado dessa causa, eu não vejo a mudança, a situação. Eu fico triste, eu me angustio, eu fico amargurado, eu fico clamando com Deus. Eu sou ignorante, eu até brigo com Deus, mas não vou fazer isso não, tá? Eu faço porque eu sou meio maluco da cabeça, mas não faça você não, porque isso é sério. Mas eu não me conformo quando eu estou orando por uma situação e eu não vejo acontecer mudanças. Não é, está fora da direção, porque não pode acontecer isso. Porque o Deus que está na nossa vida, que nos escolheu, nos chamou, nos nomeou para dar fruto, Ele nos garante. Irmãozinho, por favor, passa o versículo 6. Sabe que eu estou gostando de pregar desse negócio aqui? Rapaz, nem que é bom mesmo, viu? Aqui já, para minha vista, aqui já está mais pequeno, tá bom. Olha, amados. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Isso aqui está falando de salvação também. Esse versículo aqui, se você pesquisar na Bíblia e buscar direitinho, você vai ver que está falando de salvação. Fala até de liberar perdão para quem está precisando de perdão. Para quem tem mágoa, para quem te ofendeu, quem te machucou, para quem te odiou, te desprezou. Se você pesquisar, você vai ver, encontrar na Bíblia que tem resposta para esse versículo falando de salvação e falando de liberação de perdão, de ódio, de mágoa, para poder ter a salvação. Se você tem coração cheio de mágoa, de ódio, não perdoa ninguém, a tua salvação está em jogo, você não vai subir para o céu. Deus não chama ninguém para o céu enquanto o coração da pessoa está cheio de mágoa. Amém? Vamos lá, versículo 7. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Deixe o homem maligno os seus caminhos, os seus pensamentos. Amados, deixar esses caminhos que Deus está falando
é exatamente mudança de vida. Quando Paulo diz lá em Gálatas, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, ele está dizendo, eu renunciei tudo, agora quem manda na minha vida é Deus. É isso aqui, ó, renuncia os seus pensamentos, os seus caminhos, para de andar por lugar que não convém, lugares que desagradam a Deus. Para de achar que você pode, que você é, que você manda, não, querido, quem manda tudo é Deus. É mudança de comportamento, mudança de atitude. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Sabe por quê? Versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os pensamentos de Deus é maior, mais alto do que o seu. Nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Eu não posso mais caminhar nos meus caminhos, na minha própria vontade, no meu eu, no meu pensar. Eu tenho que caminhar na direção que Deus tem para a minha vida. Eu tenho que agir conforme a vontade de Deus. Conforme Deus, o que Deus quer para mim. E se você não aceita os planos de Deus, o caminho de Deus, os pensamentos de Deus, você está fora. Não vai ter sucesso nunca. Não adianta. Se a gente andando com Deus, a coisa já é complicada. E andando sem Ele, vai para onde? Como diz o nosso amigo ali, Fernando de Lima, vai para o Beleléu. Né? Versículo 9. Porque assim como... Cadê? Tem alguma coisa faltando? Aqui está o na frente. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Os pensamentos que Deus pensa para você é coisa boa. Tudo que Deus planeja para nós é coisa boa, é tudo de bom. Os caminhos que Deus tem para nós é bom. Deixa Deus dirigir os seus passos, os seus caminhos. Jeremias 29:11 fala: bem sei eu os pensamentos que penso de vós, pensamento de paz e não de mal, para dar o fim em que esperas. É o pensamento de Deus é que é o bom para nós. O plano de Deus, o caminho de Deus é que é bom para nós. A gente sofre. A gente sofre com situações que nem Deus quer ver. Ainda mais a gente, né? Não pense que é brincadeira, vida de pastor. E você que vai ser pastor um dia, já se prepare. Porque entre 3 e 3h20 da manhã, estou dormindo lá. Acabei de orar, fui dormir, estou lá no meu sono tão gostoso. Vejo os gritos na porta, batendo palma e gritando: Pastor Vital, Pastor Vital. Eu moro assim em cima, abri a janela. Foi, mulher, o que foi? O que aconteceu? É para o senhor lá na minha casa orar para os meus filhos, tudo drogado. Aí você vai dizer que não vai? Você é pastor. Lá se vai. Desce morro, sobe morro, desce morro. Tem esquina, só pontos. Cheio de pontos. E você está subindo morro e descendo morro. Quando chega lá, os filhos da mulher estão babando com os olhos vermelhos.
E aí você tem que ser pastor, chegar lá e falar e orar e apacentar a coisa, acalmar a tempestade e deixar tudo certo. Pastor é isso. Se prepara. Essa parada aí é boa, viu? Por isso que os nossos caminhos têm que ser os caminhos que Deus quer. Os nossos pensamentos têm que ser o pensamento que Deus tem para nós. E já pensou se eu tivesse com a minha aliança quebrada naquele dia para subir morro, passando por drogado, ponto de droga, e orar por drogado? Não ia não. Mas não ia mesmo. Mas a mensagem que eu tinha para passar para a igreja hoje, eu já passei. Tudo que Deus iria falar, Ele já falou aqui. O recado está dado. Foi dado na Bíblia, na palavra de Deus. E que diz a palavra de Deus? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Se você sair daqui com esta palavra na tua vida, no teu coração, você vai ser dirigido pelo Espírito Santo. Só para fechar, para terminar, vou pegar aqui aquele pastor lá do Nordeste, lá, Samuel Mariano. Ele estava pregando e eles deu uma explicação que eu achei maravilhosa, viu? No sermão, Jesus pregando lá em cima. E a Bíblia diz em João que o vento sopra e ouves a sua voz, mas ninguém sabe para onde o vento vai e nem para onde ele vem, né? Mas o que? Diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Quando Jesus está pregando lá no monte, o vento está levando a voz de Jesus, o som da voz lá para baixo. E tem um leproso lá embaixo, que leproso na época era excluído da sociedade, né? Ouvindo o som da voz do Senhor pregando a palavra. Quando Jesus desce, o que o leproso faz? Encontra Jesus, se prostra, adora Jesus e ele diz: se o Senhor quiser, podes me tornar limpo. Você acha que Jesus não vai curar esse homem? Mas vai curar na hora, foi o que aconteceu. Eu quero, fica limpo, ser curado. Na hora, ficou purificado. A hora que você confessa Jesus como o teu Senhor, o teu Salvador, e arrepende dos teus pecados, eles são perdoados na hora também, automático. Se coloque de pé no seu lugar.